Hoje é a nossa última exposição, a última parte do Apocalipse. Queridos irmãos, leiamos somente alguns trechos que são importantes para nós, mas do verso 1 até o verso 6, que vai ser o início, aí depois a gente vai lendo e expondo. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo, e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aqueles que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muitos outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém? Quero ler somente até aqui. Vamos orar, meus irmãos. E nesta oração, peça ao Senhor que aqueça a sua vida, para que não tenha sido somente um ato de curiosidade saber o que é que o Apocalipse diz, mas que a mensagem central deste livro fique guardada em nós, que haja verdadeiramente um quebrantamento e um desejo por uma santidade que nós precisamos. Oremos. Pai, eu não estou à altura, Senhor, de explicar a Tua palavra. Ela é tão santa e eu tão pecador, Senhor. A pureza dela constrange o meu coração. Tua palavra é luz que ilumina, ó Deus, todas as minhas trevas. Mas, Senhor, eu me lanço, ó Deus, no sangue carmesim de Teu Filho, te pedindo, ó Deus, capacidade, autoridade e poder esta noite, para explicar, ó Deus, em fidelidade a Tua palavra, ao Teu caráter, aquilo que está escrito, ó Deus, neste livro. A nós, ó Deus, que ouviremos, ó Pai, a nós que estamos aqui desejosos de conhecer os Teus planos, de reconhecer Teus caminhos, Senhor, permite-nos, ó Deus, corações aquecidos, que enquanto o Senhor Deus estiver nos iluminando com a Tua verdade, que o nosso coração se aqueça, e que aqueles pecados, aqueles galhos mortos, Senhor, comecem a ser arrancados um a um, Senhor, para que galhos novos, que frutificarão para a Tua glória, possam, ó Deus, existir em nós assim, ó Pai. Ó Deus, assim como Tu és capaz de arrancar o louvor das pedras, pois assim, se ninguém louvar, as pedras clamarão. Essa noite, ó Deus, arranca de nós santidade, tira de nós fidelidade, virtudes que honrarão o Teu nome. Jesus, não nos permite, ó Deus, viver de culto em culto, sem sentir o Senhor e sem conseguir viver para Ti. Eu não sou, Pai, um consumidor de culto. Eu quero ser Teu verdadeiro adorador esta noite. Quero Te adorar, Pai, em fidelidade, expondo, ó Deus, fielmente, ainda que me doa a verdade deste livro. E faz com que assim nós venhamos Te adorar, no ouvir da Tua palavra e no praticar da mesma. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó, meus irmãos, o livro de Apocalipse revelou para nós muitas coisas, abriu um leque, meus irmãos, de uma visão de algo
que às vezes nós, embora sabendo, às vezes somos capazes de esquecer. Irmãos, o que Deus deseja da sua igreja para os últimos tempos, não é somente que nós conheçamos os fatos sobre Ele, mas que nós, de fato, possamos conhecê-lo na experiência verdadeira dos verdadeiros eleitos de Deus. Aquelas pessoas que largam tudo para estar com Cristo, que não tenham medo daquilo que pode acontecer com elas, que para elas o Evangelho pode ir até as últimas consequências. O Apocalipse foi escrito para estas pessoas, a revelação de Cristo e sobre Cristo para estas pessoas, para que a fé delas se fortalecesse e o seu comportamento ante este mundo, ante o governo da Babilônia que está por vir, seja assim, de santidade. E quando nós fomos caminhando verso a verso, capítulo a capítulo, nós começamos a perceber, meus irmãos, o quão grandioso é o retorno do grande rei. E nós chegamos então ao capítulo 19, onde ele voltou, amém? Maranata, né? Ele veio, ele veio. E aqui, meus irmãos, quando as articulações políticas provocadas pelo poder de Satanás fizeram com que a nação de Israel fosse cercada, Cristo vem, aleluia, com o seu poder e grande glória. Aquilo que nós cantamos aqui tornou-se realidade, ele veio. Só que agora, meus irmãos, ainda não é o fim. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 15, se eu não estou enganado. Meus irmãos, a minha memória... Irmãos, agora eu me dei conta, eu faço 40 anos sábado, e minha memória já não está mais boa. Diz o meu padrinho que é natural, é a idade. Irmãos, eu sempre quis ser velho, ó. Agora eu sou um velhinho, glória a Deus. 1 Coríntios 15, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, aleluia. Quero explicar com muita calma, meus irmãos. Estou sabendo que amanhã é feriado de novo. Pô, o lugar para ter feriado é nós, né? Você sabe qual é o santo, né? Que amanhã é feriado? Amém. Então, nem preciso falar na gravação, não. E essa hoje não era nem para ser transmitida, porque é a última, amém? Não era nem para quem ficou em casa, era para estar aqui hoje. Né? Tem um amigo meu que ia ficar em casa, mas veio, Janto, só para o culto. Tu acredita? É uma bênção ele, um servo de Deus. Agora, meu irmão, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24, diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Olha essa palavra, ele entregar o reino a Deus Pai. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Então virá o fim. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus. Bom, vamos ver isso agora aqui se cumprindo, amém? Vamos lá, vamos para Apocalipse novamente, depois nós voltamos para cá e caminhamos sobre toda a Escritura. Logo em seguida, em que o Senhor Jesus Cristo desce do céu, as promessas e as esperanças do Antigo Testamento sobre o reino de Cristo, que se fundem com o reino que Deus prometeu a Israel, amém? Escute agora, isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui que eu estou falando está amparado em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Deus, há muito tempo atrás, ele escolheu um homem chamado Abraão, e de Abraão ele fez uma grande nação, e esta nação ele prometeu dar a eles uma terra, e ele prometeu depois dar a eles um Messias. Este Messias veio, só que Israel cai em pecado, e este reino é repartido. Só que Deus então vem através de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Zacarias, e profetiza um dia em que Israel
que já foi um reino grande, será juntado novamente às 12 tribos de Israel. Serão juntadas pelo Senhor uma a uma. Deus sai em campo e ajunta as suas ovelhas, como o bom pastor. Como aquele hino que nós cantamos, que o bom pastor buscou-me e com ternura achou-me. Ele mesmo resgatou-me a Deus. O bom pastor vai em campo e reúne. Nós lemos isso em Apocalipse, quando falou sobre aqueles 144 mil das nações, das tribos de Israel. Está lá, meus irmãos. Então, quando ele então volta no seu segundo retorno, na sua segunda vinda, ele agora começa a juntar a nação de Israel, ele destrói o anticristo e o falso profeta, e imediatamente a isso, meus irmãos, há um evento muito importante. Qual é este evento? É isso aqui agora que o texto diz: vi descer do céu um anjo com uma chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Satanás, ele, o dragão, que chamou a besta, chamou o falso profeta, ele agora é amarrado. E o seu poder de enganar as nações é enfraquecido. Porque agora Cristo está na cidade de Jerusalém, aqui nesta terra, amém? Lembre-se disso, ele vem, como eu discutia com o Derek, Cristo está encarnado, a sua encarnação é eterna. Ele vem, nós veremos, como eu gosto de dizer, a pupila do Galileu. Irmãos, vai ser lindo demais. Veremos o seu rosto, veremos sua aparência. Irmãos, chegará um dia que nós nos prostraremos diante daquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Isto é real. Ele vem, e ele junta seu povo, e o que acontece? Do jeito que o texto aqui então nos diz, que ele vem, Satanás é amarrado. Então Cristo começa agora a reinar sobre o seu povo, aqui nesta terra ainda. Segura aí este fato. Durante esse período, olha o que o texto nos diz: lançou no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que ele não enganasse as nações, até que 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por um pouco de tempo. Então, o texto diz: eu vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal, nem na testa, nem em suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ora, como foi este evento? No retorno de Cristo, então, enquanto ele vem, meus irmãos, os exércitos estavam acampados para destruir a cidade de Jerusalém. Então Cristo vem, e nessa que ele vem, meus irmãos, e que ele ali, durante aquele evento em que ele está destruindo o anticristo e o falso profeta, os mortos em Cristo ressuscitaram. É aqui, meu amado irmão, que eu, em toda a minha capacidade que eu tenho, se eu estiver errado, eu nem quero a verdade. Aqui eu verei novamente o rosto do meu pai e da minha mãe. Eu vou correr até eles, eu vou abraçá-los. Mestre, vai ver tua mãe de novo, mestre. Nós conversaremos novamente. Eu olharei, eu junto com meu pai e a minha mãe, eu direi: está ali o Cristo, o amado das nossas almas. Adoremos a Ele, mas nós veremos os nossos entes queridos, porque eles reinarão ou eles ressuscitarão para reinar com Cristo. Glória a Jesus. Satanás agora vai ser amarrado, foi jogado. O texto diz então que ele é jogado, e, irmãos, começa o reino de Cristo. E essas promessas do reino de Cristo, eu não tenho como falar todas, porque me falta o tempo. Amém? Mas eu queria ler só um texto com vocês, por favor, livro de Isaías. São muitas as profecias, mas esta para mim é uma das mais, assim, explícitas com relação ao retorno do Senhor. Isaías 2.
que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Essa profecia ainda não se cumpriu. E o texto então diz: muitos povos irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará as nações e será juiz entre muitos povos. Estes converterão suas espadas em lâminas de arado, suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais guerra. Vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Todas as guerras que nós conhecemos, todos os rumores, os tremores de guerra, serão dados fim, porque o juiz de toda a terra não é, meus irmãos, o que veste toga, não é o que tem paletó e gravata, é aquele que veio montado no cavalo branco, tinha um manto e estava escrito no seu manto: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tomará, meus irmãos, todas as nações e as regerá com autoridade e justiça. Este é o fim daquele que crê em Cristo Jesus, ser reinado por Cristo. Então Cristo reinará aqui. Quando o Senhor Jesus estava para ser levado aos céus, um dos apóstolos pergunta a ele: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Lembra dessa pergunta? Ele diz: não vos compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas chegou o dia, é neste tempo aqui. Meus irmãos, o que eu preciso dizer agora para poder chegarmos a um ponto importante. Aqui fala de um reino de 1000 anos. Não posso dizer exatamente, não tenho a competência, não tenho o conhecimento, e eu acho que a ninguém foi dado ainda, se exatamente vai ser 1000 anos, ou um período. Um estudioso que eu sigo muito o que ele fala, ele diz que aqui, esse número 1000 anos é para dizer que é um número completo, é um reinado perfeito, um reinado pleno. Concordo com ele. Acho que não é 1000 anos literal, amém? Que as pessoas viverão 1000 anos, mas é um reino completo de Cristo sobre Israel e as nações. Agora, o que é mais difícil para nós agora entender isso: estará Cristo ressuscitado? Amém? Meu padrinho em glória? Ou não? Ou não? Você me diz. Cristo ressuscitado, nós com Ele, amém? A igreja do Senhor, Israel, só que muitas nações ainda. Por quê? Porque quem foi destruído na segunda vinda, foi o exército do anticristo, o anticristo e o falso profeta. Então muita gente ainda vai estar viva, só que eles não terão mais o controle sobre as nações. Por quê? Porque Cristo tomou o controle, porque Ele é aquele que tem toda a autoridade e poder. Então Cristo regerá as nações. Agora veja, por favor, o que o texto diz aqui, ó. Essa expressãozinha no versículo 3 do capítulo 20. A última expressão, na parte B do versículo, diz assim, ó: depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que é necessário? Por que é necessário? Porque, amados, olha o que vai acontecer. Vamos lá? Versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aí o exemplo dessas nações, João dá o exemplo aqui de Gog e Magog, a terra de Magog. Então ele diz: cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a guerra. E eles subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Qual é a cidade amada? Jerusalém, olha aí, ó. Lá na cidade amada. Olha o que o texto então diz:
mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, sem fim. Amém. Agora entenda, os ímpios, muitos do que receberam a marca da besta, aqueles que não quiseram Cristo, entenda o que eu vou lhe dizer de uma vez por todas. Por que é que a incredulidade do ateu ou de qualquer coisa, ela, meus irmãos, é um negócio assim, as desculpas são as mais absurdas do mundo. Estes aqui, que eu acabei de citar, eles estarão vendo o governo de Cristo sobre as nações. Eles vão estar provando da justiça, da bondade, da equidade do governo do Messias. Eles provarão a bondade, as benesses deste reino. Mas aí então o texto diz que é necessário que ele seja solto. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, ele é absolutamente justo. Justíssimo. Irmãos, quando ele solta Satanás, ele está cumprindo uma determinação do seu caráter de justiça. Aquelas pessoas, quando Satanás é solto, elas seguirão a Satanás, mas não poderão dizer: Jesus não existe, Deus não existe, nós não cremos nele porque ele nunca existiu. Pelo contrário, todas abandonarão a Cristo, sabendo que Cristo estará reinando na cidade amada. Então, quem vai para o inferno agora, aqui, nesse momento aqui, não são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não são pessoas inocentes, são pessoas que estão diante de Cristo, mas mesmo assim continuam na sua incredulidade. Amado irmão, igreja do Senhor, olhemos para o nosso coração. Cristo não voltou até agora, por quê? Porque 1 Pedro diz que ele é paciente para conosco. Quem não aceitar agora o testemunho da palavra de Deus, ainda que veja o rosto de Cristo, não desejará ser alguém que pertence a Cristo. A hora da salvação é agora que o Espírito está chamando. Não adianta a nossa vida ser levada de um jeitinho qualquer, com aquela ética mínima. Eu sou crente, mas faço na minha vida o que eu quero. Eu quero te dizer que mesmo que tu veja Cristo, e tu não vai desejar a Ele, como se você crê agora no Evangelho de Cristo Jesus. Porque estas pessoas verão o governo do Senhor, mas desprezarão o governo de Cristo na primeira oportunidade que Satanás tem para as enganar. Cristo declara: você merece o inferno de todas as formas. Por isso que é necessário que ele seja solto. Porque o julgamento de Deus é tremendo. Irmãos, o Senhor tem uma sabedoria, uma profundidade para julgar o mundo, que o texto diz que ele colocou a besta e o falso profeta, amém? E por último é Satanás. Você lembra do texto que eu acabei de ler para você? Que convém que ele reine, até que ele coloque todo o domínio, principado e poder debaixo dos seus pés. Irmãos, ele já destruiu a besta, o falso profeta, agora só falta aquele que é, meus irmãos, o próprio mal, e ele então subjuga Satanás, e ele derrota o inimigo de nossas almas, e o lança no lugar que é dele por herança, o lago de fogo do inferno, aonde já estão a besta e o falso profeta. E amados, quando isso aqui acontece, veja que o texto, então virá o fim. Então o fim começa agora. Acompanhe comigo, versículo 11. Vi também um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença. Não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. Então abriu-se outro livro, o livro da vida,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Querido, amado irmão, você que ficou em casa, é com você que eu preciso falar. Aqui está o dia em que todos nós, quer nós acreditemos ou não, quer nós aceitemos ou não, o fim chegou. E o fim chega aonde? Diante do trono da glória de Deus, o trono branco. Neste trono, não há mais agora relações de poder, não tem mais como mascarar as coisas, não tem mais como inventar nada. Aqui não tem mais esse negócio de levantar a mão. Não, agora eu quero, Senhor. Senti um arrepiozinho em mim. Seu arrepio e você que não tem Cristo prestarão conta diante do Senhor. Aqui não tem mais pregador dizendo: vai, traz ele aí, puxa pelo braço, vem agora. Não, isso aqui tem hoje. Aqui não tem mais. Aqui, meus irmãos, é todos nós. Entenda, eu e você estaremos aqui. Só que nós, pelo menos até onde eu entendo que o texto diz, nós estaremos aqui de outra forma. Não mais para sermos condenados, porque aqui é só para decretar a sua penalidade. A minha penalidade, a minha maldade, o dia em que eu estaria aqui para ser condenado, eu transferi para aquele que é justo e verdadeiro lá na cruz, e eu aceitei viver debaixo do seu domínio, do seu poder. Eu fui chamado de fanático, de pastorzinho metido a santarrão, disso e daquilo, mas eu escapei do fogo do inferno, porque a graça do evangelho alcançou a minha vida. Me chame do que você quiser, diga que eu pego pesado, diga isso, aquilo, eu quero fugir deste dia, eu quero ser encontrado em Cristo, porque se eu não for achado nele, mas na minha própria justiça, é como um trapo de imundície, eu serei banido da face do meu Senhor. Não haverá mais escapatória, não haverá mais conversa. Não, mas aí eu não sabia, eu não tinha como saber. É para isso que existe pregação, irmão. É para isso que pessoas como eu existem. Para explicar para ti o que é que acontecerá no futuro. É por isso que Ele escolheu salvar a nós pela loucura da pregação. Eu nunca saberei de tudo, mas aquilo que eu sei, eu me agarro por inteiro. Porque é pela fé, não é pelo conhecimento. A fé, ela tem um conhecimento real daquilo que eu preciso saber. De que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E agora convoca a todos que se arrependam e creiam. O mundo inteiro um dia vai se prostrar diante do Senhor, quer queira, quer não. E aqui está o grande dia. Abrem-se os livros, abrem-se alguns livros e o livro da vida. Cada um aqui é julgado segundo sua obra. Então entenda, por favor. Pastor, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca bati na minha mulher, eu nunca fui feminista, eu nunca fui racista, eu nunca fui isso, eu nunca fui aquilo. Eu me formei na federal, eu sou um médico, salvei muitas vidas, sou uma pessoa maravilhosa. A pergunta não é o que você faz para se salvar. Isso aí tudo é sobre condenação, vida eterna, em outro momento, pelas obras. A questão é, você viveu sua vida como alguém que amou a Cristo acima de tudo? Você viveu sua vida como alguém que se submeteu ao governo de Cristo? Porque onde é que Cristo reina hoje? Pela pregação da sua palavra, Ele dá o seu decreto e comando. E todos nós obedecendo, meus irmãos, neste lugar que nós chamamos de igreja, uma pequena embaixada do reino. Somos representantes deste Deus. Então não adianta, se você é formado em medicina, se você é dono disso ou daquilo, se sua moral é aquilo, se você é melhor do que a Madre Teresa de Calcutá, já falecida, serva de Deus. A questão não é se você é bom,
A questão é se você é perfeito. Você teve perfeição? Aí não tem ninguém, amém? Todos nós baixamos a cabeça, a começar por mim, o principal dos pecadores. Por quê? Porque no momento em que você quebrou uma lei, você quebrou todas as outras. Porque no momento em que eu digo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas no meu coração eu cobicei. No meu coração eu menti, eu assassinei. Eu nunca matei ninguém com a arma ou com a faca, mas eu disse no meu coração, este está morto para mim. Não falo mais com você. Estamos de relações partidas. Parte aqui. Quando eu matei você dentro do meu coração, quando eu disse assim, aquilo ali é um filho de Belial. Quando eu levantei a voz contra um ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus. As minhas obras já não valem mais nada. Mas meus irmãos, bendito e exaltado seja o Senhor, que Ele venha ao nosso encontro, amém? A graça salvadora de Deus se manifestou salvando vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Naquele grande evento, naquela grande história, em que Jacó, ele se finge, né? Ele finge ter a pele de Esaú e engana o pai, amém? Para se passar por Esaú e ganhar a bênção da primogenitura, não foi isso? Aqui, o nosso pai, ele não é que nem Isaac, ele conhece tudo, mas o nosso pai é gracioso e sabe que eu sou um Esaú, mas ele me veste, ele sabe que eu sou pecador, mas ele mesmo pega as vestes do seu filho e coloca sobre mim e diz, eu te trato como meu filho, oh aleluia! Porque se eu não tenho nada, eu recebo tudo dele, irmãos. Se a minha vida não foi perfeita, se eu não consegui amá-lo, eu lutei para ser crente, mas com várias tentações, lutas, quedas, mesmo que eu seja o último a passar pela porta, eu vestirei o manto sagrado de Cristo Jesus. Oh, graça que transborda, é o amor que é muito amor sobre todos nós. E é isso que nós precisamos compreender. Diante do grande trono de Deus, agora aqui, meus irmãos, o amor de Deus foi revelado. Só que há alguns que rejeitaram este amor. E estas pessoas, diz o texto sagrado, que aqui, meus irmãos, não dá mais, amém? A terra foge da presença de Deus. O texto então diz, versículo 13, o mar entregou os mortos e o que nele havia, a morte e o além entregaram também os mortos que nele havia, e eles foram julgados, cada um segundo suas obras. A mentira, a maldade, a injustiça, o palavrão besta, aquela coisa velha que sai aqui do nosso coração, aquele banheiro que já está há muito tempo, já que ninguém lavou, aquela imundiça que existe em nós, tudo será julgado pela santidade do eterno Deus. E não tem chance. Volto a dizer, não tem mais como dizer, agora eu creio, me perdoa. Não. Eles viram o reinado de Cristo. Eles viram o reinado do Rei da Glória e desprezaram o Filho de Deus. A pessoa que morreu há muito tempo atrás vai ser julgada, cada um segundo a sua. Então o Adolf Hitler, será julgado com um rigor que o índio da tribo dos Guaxaxás, que não conhecia Deus, não vai ser julgado com o mesmo rigor. Porque a quem é muito é dado, muito será cobrado. Haverá mais ou menos rigor para Sidom do que para ti, Corazim e Betsaida. Deus é justo. Até na hora aqui do julgamento, o seu pecado, todo pecado é digno de culpa e de julgamento, amém? Mas quer dizer o quê? Que lá no inferno, o Hitler vai sofrer muito mais do que o cidadãozinho que roubou só uma galinha
e não era cristão. Os dois vão para o inferno, que é coisa ruim demais. Eu não vou me alegrar e dizer, eu vou para o inferno agora só porque eu fiz só isso, e o Hitler vai sofrer mais do que eu. Não. Eu ainda duvido aqui, abro parênteses, eu, Onésimo Mesquita, digo isso, como fora de mim. Sabe quando um gordo vê um mais gordo que ele, ou um magro vê um mais magro que ele, né? Aqui talvez um homem vai olhar assim, eu não vou ser condenado porque está aqui o Hitler. Não, tire o Hitler, imagine Pilatos, o homem que tinha o poder de soltar o Cristo e disse, lavei minhas mãos, crucifica-o, amém? Ele vai ver o rosto dele, Pilatos vai ver, eu tinha a oportunidade de soltar o Rei dos Reis. Irmãos, talvez alguém olhe assim e diz, o Pilatos, aí o Judas vai estar bem aqui, né, o Judas, mas não, eu não tenho o pecado de Judas, então eu vou ter uma chance de ser salvo. Não tem. Cada um é julgado segundo suas obras, mas aqui já estão todos condenados. Aqui você só recebe a sua sentença e o seu castigo. Este é o fim, amém? Aqui termina a história da velha humanidade em Adão. Por quê? Porque um novo Adão surgiu. O nome dele é? E agora ele vai começar uma nova humanidade, amém? Ela já vem sendo juntada de um a um. Os eleitos de Deus estão sendo recolhidos de um por um. Aquele que crê no Evangelho está sendo colocado no número daqueles que vão reinar com Cristo eternamente. E agora nós chegamos ao capítulo 21. Quando o fim chega, aí Cristo e o Pai, irmãos, se manifestarão para todos nós. Olha o que o texto então diz, ó. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. A terra que já foi amassada pelos juízos, dos selos, das trombetas e das taças, ela vem sendo já reorganizada pelo poder de Cristo, só que chega agora. João tem uma visão de uma nova terra, um novo céu, e ele então mesmo diz, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Aí ele vê, meus irmãos, a transformação que acontecerá com a cidade de Jerusalém. Ele diz que a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aqui, amados, é o que o nosso coração mais anseia. Gente, eu não sei se você deseja o céu, certo? O céu. Se você anseia pelo céu. Porque talvez sua vida é muito boa, né? Você mora talvez num bom condomínio, fechado, só entra quem a íris do olho lá é verificada, né? Você tem um carro muito bom, que nunca dá o prego. Pobre do pássaro negro, outro dia estava com a asa ruim, lá vai eu costurar a asa do pobre. Ah, meu Deus. E tá mesmo. Um amigo meu disse que ia mandar ajeitar, mas nunca mandou. Não foi, Naíta, aquele nosso amigo? Gente, se você pensa no céu, se sua mente é muito terrestre, mas irmãos, aqui está a esperança última de todo aquele que é um cristão verdadeiro. Eu não crio as coisas, eu não faço, meus irmãos, dos meus bens, eu não faço da vida neste mundo algo que eu deva me apegar. Por quê? Porque, irmãos, quando eu leio o Apocalipse, eu vejo, meus irmãos, que eu posso não ter nada aqui, mas, meus irmãos, eu habitarei esta cidade.
Lá ninguém vai me olhar de baixo para cima, de cima para baixo, não vai olhar, esse é o seu carro, pastor? Lá eu não vou mais alugar paletó para me pregar, que eu estou me acabando de dinheiro já. Toda vez 30 conto, rapaz, não dá mais. Lá não tem mais aluguel de paletó, lá não tem mais aquela vaidade de nós olharmos um para o outro e querer fazer um comentário, dizer, mulher, tu não está tão bem, mulher. Ei, mano, acaba isso aí, rapaz. Não. Acabou-se a vaidade. Lá, meus irmãos, a melhor coisa do mundo, fora Cristo, acontecerá. Nós não teremos mais a imundície da natureza pecaminosa. Lá eu vou sentir o amor pleno por você. Eu que tenho medo de errar contigo, para tu não olhar para mim e dizer, esse pastor é assim. Lá você vai me amar pelo que eu sou em Cristo Jesus. Lá o amor vai ser pleno, não terá vaidade, mentira, fofoca, fuxico, Instagram, TikTok para fazer essas imundícias, não. Lá o nosso tempo será para outras coisas. Nós estaremos diante da face de Jesus, celebrando, meus irmãos, a melhor coisa do mundo, a presença de Deus em nossas vidas. A cidade chegou, amados, a cidade chegou. E aí, amados, não vou nem ler aqui sobre a cidade, que eu sei que você já sabe, né? Ela é enorme, maravilhosa, mas aqui, meus irmãos, ainda é só uma figura, uma imagem. Sabe quando você vê uma foto, não, a foto não, perdão, quando você vê um desenho pintado à mão? Alguém pintou a frente da igreja à mão. A frente é real ou não? Que ele pintou? Não, alguém pintou o rosto do Derek e da esposa dele. Um artista bom, pintou assim ficou nítido. Isso, Fábio, pintou, é o seu rosto ou não é, mestre? É, claro que é o seu rosto, senão eu não saberia, olha o Derek. Gente, filosofia no instante aqui agora, é o seu rosto, só que não é o rosto real, é uma imagem. Amém? O que eu tenho aqui é uma imagem. A glória da Jerusalém real excede as nossas palavras. Só quando nós estivermos lá, caminhando nas ruas de ouro, celebrando a glória de Jesus, meus irmãos, só quando nós estivermos lá, e que você olhar para mim, eu olhar para ti, e tu disser, mestre, tu conseguiu, eu disse, rapaz, nem eu achava, mas nós estaremos lá, na cidade do nosso Deus. Aqui, quando nós vemos lá, aí nós saberemos como foi que Ele fez aquilo tudo para nós. Irmãos, leiamos comigo, por favor, o capítulo 22. Eu chego para o fim, não quero mais enfadar os irmãos, tá bem? Eu sei que é difícil, né? Aquele nosso irmão estava frio espiritualmente, né? Complicado, ali é complicado. Por favor, capítulo 22. Não, perdão, o 22 do 21, aí adentra pelo 22, ó, diz assim, ó, nela, não vi santuário, pois seu santuário, quem é o santuário? É o Senhor. Não haverá mais templo, porque o templo limita a presença. Quem é o templo de Deus? Nós. E quem é o nosso santuário? Cristo. Irmão, isso aqui é tremendo. Olha o que o texto então diz, nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a glória, suas portas não se fecharão de dia nem de noite, não haverá noite, para ela virão a glória e a honra das nações, nela não entrará alguma coisa impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o anjo me mostrou o rio da água. Irmãos, essa cena, um dia eu vou influenciar alguém a fazer um filme, eu quero fazer esse filme aqui, que isso aqui para mim é um negócio fantástico, só isso aqui
já basta para o meu coração. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Irmão, a cidade tem uma praça linda. De ambos os lados do rio estava o quê? A árvore da vida. Irmão, isso aqui é emblemático, eu vou explicar para a gente. A árvore da vida que produz 12 frutos, de mês em mês, as folhas da árvore são para as nações e a cura delas. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, seus servos o servirão e verão a sua face. E na testa deles estará o seu. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de lâmpada, nem de sol, nem de lua, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, tudo termina como começou. Onde é que tudo começou? Lá no Éden. O grande Deus quis se derramar na sua criação. Ele fez um jardim cheio de glória, pedras preciosas, rios que saíam, o Pison, o Gion, o Tigre, o Eufrates, a abundância. O nome do jardim, como é? O que é que significa o Éden? Delícia. O jardim da delícia. Ora, mas qual é a delícia? A presença de Deus. Ele vinha na viração do dia falar com a sua criatura. Ele deu um comando: não coma desta árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ali estava a árvore da vida, que um dia, o mesmo Adão um dia poderia comer, mas o texto diz que ele come do fruto, ele se rebela, irmãos, ele troca a delícia da presença de Deus por um fruto, por conhecer do fruto, por sentir o bem e o mal. E o texto então diz, meus irmãos, que Deus os expulsa da sua presença. Ele morre ali, o texto diz: morrendo morrerás. Ele morre espiritualmente, é expulso do jardim, e Deus coloca um querubim com uma espada desembainhada. Você crê nisso? Pois crê nisso ainda mais que eu vou lhe falar. Irmãos, aqui está o final. Tudo volta para onde começou. Agora não tem mais a árvore do bem e do mal, só tem o quê? Ali, aqui na visão, a árvore da vida. E o mesmo anjo com a espada desembainhada vai estar vendo você entrando, dizendo: pode comer, entra no regozijo do teu Senhor. O anjo que não deixou Adão entrar, agora dirá para todos nós: pode se fartar da árvore da vida. Oh, meus irmãos, agora eu lhe pergunto. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Aliás, você está aberto já, né? 22 e 11. Olha o que o texto então diz. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando justiça. Quem é santo, continue santificando. Amado, escute agora a advertência do Senhor. O Apocalipse termina, meus irmãos, do jeito mais glorioso e belo possível. Deus reinando sobre o seu povo, a nova criação de Deus, cheia da glória de Jesus. Cheia da glória de Jesus. Eu lhe pergunto agora, esta exortação faz sentido para a sua vida? Que tipo de cristãos nós somos hoje? Como é que o mundo nos reconhece? Meus irmãos, eu escuto notícias de uma igreja que está se dividindo. Eu recebi um vídeo, meus irmãos, de uma mulher que vive uma vida de imoralidade, dizendo que vai ser pastora. Irmãos, eu sei daquilo que eu creio. Não tem como barrar a heresia, não tem como destronar o erro. Eles acontecerão. Cristo foi quem disse: é necessário que estas coisas aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vem.
É melhor que ele amarrasse uma pedra e se jogasse. Nós estamos vivendo, meus irmãos, este texto do Apocalipse. Quem é impuro está, meus irmãos, desejoso de mais impureza. Quem não é cristão, ele quer escarnecer da verdade. Os falsos crentes estão escarnecendo das coisas, e isto vai acontecer. Mas agora ergue a tua cabeça e diz: Senhor, eu sei que eu sou fraco, que eu sou pobre, que eu sou pecador, mas me santifica, meu Pai. Eu não quero viver esta vida, eu não quero ser do que escarnece do teu amor, eu quero ser daquele que sobrevive a tudo isso, porque o teu amor me amparou em graça. Irmãos, 3 aplicações para nós vamos para casa. Primeira coisa que é importante reconhecer ao final do Apocalipse. Quando nós chegarmos até o final, nós, pelo menos assim, não, tirar o nós, né? É melhor nós mesmo. Nós que chegamos até o final. Deus me ajude. O primeiro sinal de que nós chegamos é o reconhecimento de que tudo nunca foi nosso. Tudo é sobre Ele. Não haverá mais ministérios para brigar pelo poder. Não haverá mais tempos centrais, Belas Vistas, Canaã, CNs, Videiras, e digo-as pelo nome. Não haverá mais isso. Abraçaremos uns aos outros, irmãos, seremos um só povo. Não haverá mais divisão de classes. Não haverá mais, meus irmãos, o ranço de quem é mais santo, de quem não é. Seremos um só em Cristo Jesus. Seremos um só em Cristo, viveremos por Cristo, porque tudo foi para Ele. Quando nós chegarmos diante do Senhor, meus irmãos, e quando tudo se findar, e começar, meus irmãos, a eternidade, que nós veremos a Cristo face a face. Não veremos a face do eterno Deus, porque ninguém pode ver e viver, mas falaremos com o Pai, conversaremos com o Pai como Cristo conversava com o Pai. Teremos uma comunhão com o Espírito que dará, meus irmãos, trilhões de vezes mais do que esta agora, porque esta agora é só a primícia daquilo que haverá de ser plenitude na glória. Toda dúvida, toda incredulidade não existe. Por quê? Porque tudo foi para Ele, irmãos. E eu lhe digo agora, e que tal se nós começássemos a viver a vida do céu agora? Se nós começássemos a trazer o céu, aliás, trazer não, né? A viver, porque uma parte dele já está aqui dentro. Uma parte dele já reside em nós. O próprio Espírito que é maior do que os céus. Ele que enche os céus. Ele enche as nossas vidas. E por que é, meus irmãos, de tanta fraqueza espiritual, de tanto vazio que as pessoas têm? Olhe, meus irmãos, para o que está acontecendo. Nós não temos, meus irmãos, poder de nada. Ser evangélico não é mais nada que se venha a se louvar e a se pensar. Entra culto, sai culto, pregação, minha pregação, YouTube, TikTok, Kawaii, o que for. Tudo tem vídeo de Hernandes, de Nicodemos, de Malafaia, de tudo, meus irmãos. Mas a vida espiritual do povo é uma fome por coisas do mundo. Troca-se a presença de Cristo por coisas banais. Em vez de desfrutarmos daquilo que Deus nos dá, e glorificarmos a Ele de uma forma tal e mostrarmos para o mundo: olha, eu posso viver isso, porque Deus me deu como dádiva, e remeter para a glória de Deus, nós idolatramos as coisas que nós temos. Idolatramos posses, tudo, dinheiro, aparência. Aparência. Tudo vira contra nós. Parece que nós temos a maldição de Midas, que assim que toca numa coisa virava ouro, né? Só que era ouro de tolo. Congresso só para tirar foto.
O próprio do pregador não discou com coisa. E se pregar a Bíblia, foi frio. Ah, não prestou, não foi manto, não foi fogo. Amados, e que tal se nós vivêssemos a presença do céu agora? Isso é possível? Ou não? É ou não é, mestre? Ou tu está careca de saber? Pois viva, mestre. Viva. Pastor, e que vida do céu é essa? Comece agora a experimentar a intimidade com os céus. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida como Ele quer. Deixa Ele moldar o teu caráter. Deixa Ele dizer não para ti. Deixa Ele santificar a tua vida ao ponto de que não precisa, como eu disse lá na vigília, não precisa de muita coisa para nós sentir a presença de Deus. Aí, meus irmãos, nossas vontades começaram a ser transformadas pela vontade do Senhor. Nós vamos começar a desejar o que Ele deseja, a pensar no que Ele pensa. Cumpriremos aquilo que Paulo sempre quis que nós fizéssemos. Olha, pensa nas coisas lá do alto. Nossa mente se firmará agora em ganhar vidas para Cristo. Nossa família será mais bem tratada, por quê? Porque o homem e a mulher pensam nos céus. Eles agem como cidadão da polis celestial e não como cidadão deste mundo. E quando eu digo mundo, eu estou falando do pior que há no mundo, não do que tem bom. Em segundo lugar, meus irmãos, desfrute do Evangelho agora. Desfrute deste Evangelho, deixe Ele transformar a sua vida. Porque esta é agora em que você precisa estar sendo consertado para chegar até lá. Não se esquiva do que Deus quer fazer. Não foge como eu que fui de dentista. Eu não posso falar aqui em público que eu já sofri, mas eu tenho um morro de medo de dentista. Para poder fazer uma limpeza no dente meu, tem que ser 2 pessoas segurando minha cabeça, 2 nos meus pés. Porque, irmãos, é um pânico que dá. A moça que foi cuidar outro dia do meu dente, que é só o cavaco, né? A dentadura está para cair de novo. Aí a bichinha disse: meu senhor, se acalme. E eu, meus irmãos, em pânico. Olha aqui, ó, eu tenho alguma coisa ruim, ó, tenho um pânico. Eita aí, deu bom, eu tenho um pânico. Pronto, aí tem alguma coisa aqui ruim que não presta. Tem um pânico, gente. Eu estou quase com depressão agora já. A bichinha se segurando. Aí uma hora, meus, eu não aguentei, eu disse, minha querida, por favor, me solte. Eu me sentei, eu respirei, eu disse: ô Ponésio, eu não sou isso. Deixa eu me sustentar aqui, moço, agora arranque logo 4 dentes aí, deixe só o resto da chapa, porque agora eu vou me segurar. Mas não consegui não, morrendo de medo ainda. Eu tenho que ir lá de novo, estão trocando a boca, né? Vamos cortar aqui para botar outra nova. Mas, meus irmãos, eu morro de medo de dentista, mas eu não tenho medo do Evangelho de Cristo. Eu quero é que Ele de fato me sente, me ensine, arranque tudo que não presta de mim. Tem gente que tem medo do Evangelho, de ser confrontado pelo Evangelho. Ele quer o que ele quer, aquela noite onde os homens constroem aquelas imagens, aquele negócio maravilhoso, e começa a dizer: olha, 3 coisas para você agora aqui, determine o que você, onde você quer chegar. Passo 2, resiliência. Passo 3, estabeleça e desfrute. Gente, falou alguma coisa? Dando glória. Mas essa é a pregação de hoje. Deixa o Evangelho te corrigir agora. Amém? E em terceiro lugar, nós vamos para casa. Amado, olha o que o versículo 17 ainda nos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Nós cantávamos um hino antigo, no formazinho do reggae, né? De reggae, que dizia: aquele que tem sede, busca beber da água que Cristo dá, e terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Por quê? Porque fonte de água viva é o Senhor. Amado irmão, no fundo,
nós somos uma igreja com sede de Deus, amém? E nós podemos saciar esta sede. Você não deseja muitas coisas, você deseja Cristo Jesus. Que Deus sacie e satisfaça a tua vida. Amém, irmãos. Terminei. Amém. Deus abençoe.